Olá, alunos! Nesse vídeo nós vamos dar continuidade na nossa questão de frequências e amplitudes. Nós vimos no vídeo anterior que nós organizamos o nosso rol na nossa questão, correto? Organizamos de forma crescente. E agora nós vamos colocar aqui, agrupar em amplitude. Vamos observar aqui quanto vai dar nossa amplitude. Nossa amplitude, H, é dado por... Ele está pedindo aqui, ó, que a gente coloque dessa forma. O que é amplitude? Amplitude, ó, quando a gente coloca lá na tabela, eu tenho aqui o A e tenho o B, correto? Então, por exemplo, ele está pedindo para a gente colocar uma amplitude de 1,5 a partir de 1. Então, se a partir de 1,0, 1,0 mais 1,5 dá 2,5. Então, nós vamos começar dessa forma aqui. Então, a amplitude H é 1,5, correto? Para a gente começar a organizar a nossa tabela. A partir de 1,0, ok? Então, vamos lá fazer essa contagem, né? A partir disso, você vai contar e colocar a tua frequência absoluta. Como é que vai ficar a tua tabela? Vamos botar aqui a nossa tabela. Vamos organizar aqui a nossa tabela. Aí, vamos pôr aqui, ó. Como são notas obtidas de alunos, nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai colocar aqui as notas, né? Nesse caso, pra gente poder colocar na nossa tabela de frequência. Gente, observe o seguinte, os nossos dados, eles não são dados discretos, eles são dados contínuos. Qual a diferença aqui nessa variável notas? É que a gente não tem valores, vamos dizer assim, inteiros. Então, ele pode ser 1,2, 1,3, 1,25. Então, são dados contínuos na nossa variável. Então, aqui nós vamos colocar a nossa amplitude, né? Então, vamos começar aqui, ó, de 1,0, ó, fechado e aberto aqui em 2,5. O próximo, 2,5, fechado, até a 4, correto? Se a gente somar aqui a 2,5 mais 2, iniciando aqui como 1,5, ó, então nós vamos ter 4. Depois mais 4,0 a 5,5. Na próxima linha, 5,5, fecha, 7,0. Na próxima linha, nós vamos ter 7,0 e aqui mais 1,5, 8,5, correto? Que é a nossa amplitude, ó. Nós estamos somando a 1,5. Vamos por aqui embaixo. E de 8,5, aí nós vamos somar 10, correto? Aqui nós vamos escrever total, tá? Total. E aqui vai ser a nossa frequência absoluta, e aqui a nossa frequência relativa, correto? E aqui nossos dados em percentuais. Então, vamos lá. Vamos fazer a contagem dentro do nosso rol, né? Então, na primeira fileira, 1,0, 2,5, correto? Então, onde é que vai se inserir aqui? Vamos fazer a contagem nesse intervalo, ó, até 2,5. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 elementos, porque o próximo é 3,2, né? Já se encaixa no outro intervalo, que vai até 4, ou seja, até abaixo de 4. Então, vamos fazer a contagem? 1, 2, 3, 4, 5, também 5 elementos, correto? Nesse intervalo, entre 4 a 5,5. Lembrando que o 5,5... ele está aberto, então não entra o 5,5 propriamente dito, fica abaixo do 5,5. Então, a partir desse aqui, né? A partir de 4, como é que a gente vai fazer? A partir de 4. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, aqui 8. Então, temos 8 elementos. Na próxima contagem, então, nós temos até 7, né? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos,
6 elementos. A partir de 7, nós temos 1, 2, 3 elementos. 3 elementos. A partir de 8,5, então nós temos 1, 2, 3. No total aqui vai dar 30 elementos. Então temos aqui, ó, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 com 6 dá 30. Então bateu 30 elementos. Então o total de frequência absoluta nós temos 30 elementos. Como a gente faz na frequência relativa? A frequência relativa, a gente divide, né, a frequência absoluta pelo total de 30, né? Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Então vamos pegar, ó, 5 dividido por 30, né? Só pra gente. Deu 0,16. 0,16. E como aqui é uma dízima, o que que você vai fazer? Você vai fazer na tua frequência relativa, assim, ó, 0,16 barra. Então, ó, porque o 6, ó, ele vai se repetir aqui, ó. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Aqui, como é 5 também, então a frequência relativa também é 1,16, aqui, ó, com barra, correto? Para colocar aqui em relação ao próximo, 8 dividido por 30. 8 dividido por 30. Por que eu estou usando aqui a calculadora? Para você observar que numericamente a gente tem que considerar esses valorizinhos da dízima, correto? Então, aqui como é que vai ficar? Vai ficar 0,26 barra. E quando a gente pegar 6 dividido por 30, 6 dividido por 30 aqui, ó, nós vamos observar que vai dar um valor mais exato, né? 0,2. Então, 0,2 na frequência relativa. Na frequência, vamos pegar aqui esse 3, dividir por 30, claro que nós vamos ter 0,1. 0,1. Nesse caso, 0,1, 0,1. Se nós somarmos tudo isso aqui, tem que dar 1. Então, é assim que você vai montar a tua tabela de frequências, correto? Em caso de porcentagem, o que que você vai fazer? Você vai multiplicar esses valores por 100. Como aqui nós temos uma dízima, então você vai considerar a dízima, tá? Então, vai ser 0,16 vezes 100 barra e coloca aqui o percentual, correto? Então, 16,6 barra percentual. Nós vamos ter 26,6 barra. Aqui nós teremos o 10%. Aqui nós temos 10%. E aqui nós vamos ter 10%. Aliás, aqui é 20%, correto, né? 20%, que aqui é 2. Pronto. E fecha em 100%. Você não precisa necessariamente colocar aqui, ó, o símbolo de porcentagem, porque já tem aqui em cima, tá? Já tem aqui em cima, então não é necessário colocar. Pronto. Nesse caso aqui, ó, é a nossa situação, ó. Nós já temos a frequência da tabela e nós temos os dados agrupados em percentual. Quais as notas aqui abaixo, aqui, ó, valor abaixo de 7, né? Ou acima de 7, se a gente for observar aqui. Nós vamos ter situações aqui, ó. Usando os dados agrupados, determine a porcentagem de alunos com nota maior ou igual a 7. Nota maior ou igual a 7, nós vamos ter aqui, né? Nesse último rol aqui, ó. Nós vamos ter nota maior ou igual a 7, nesse caso aqui, ó. Certo? Nesse caso aqui. Nós temos 20%, ó. 20% dos alunos, se a gente for somar. 20%. Correto? A resposta é 20%. Pronto. Então, gente, tome muito cuidado quando você for fazer a análise do gráfico, tá? E depois você pode montar teu gráfico em cima dessa tabela aqui, correto? Mas tome cuidado quando você for fazer essa análise, quando você não tiver um rol organizado. A gente pegou aqui e nós organizamos em forma crescente para a gente poder colocar
a tabela aqui organizar aqui as frequências, certo? Nos intervalos aqui, nos intervalos. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.